Olá, eu sou Felipe Recondo e esta é mais uma entrevista da nossa série A Disputa pela Constituição, os desafios de dar aula de direito constitucional hoje no Brasil. E hoje quem vai falar comigo é Marcelo Labanca, professor da Universidade Católica de Pernambuco. Marcelo, obrigado pela oportunidade de te ouvir a sua experiência dentro de sala de aula, de como está sendo no Brasil de hoje, no Brasil em que nós temos disputas e polarização em torno da Constituição, em torno de garantias fundamentais, de conhecimento e sobre a Constituição e também sobre julgamentos do Supremo Tribunal Federal, etc. Como tem sido sua experiência dentro de sala de aula, junto aos alunos, para explicar direito constitucional, convencê-los de que existe um direito constitucional e que existe uma razão, existe uma teoria em torno de direito constitucional. Então, eu queria ouvir a sua experiência aí em Pernambuco, como é que tem sido esse desafio nesses últimos anos de dar aula sobre o direito constitucional? Bem, não tem sido, eu diria, muito tranquilo. E eu falo isso de maneira comparativa em relação aos anos antecedentes, né? Eu sou professor já há mais de 20 anos, professor de Direito Constitucional, e eu confesso que nos últimos tempos tem sido um grande desafio. Eu acho que a Constituição ela passou a ser utilizada muito como um ponto de narrativa para sustentar questões que são mais da ala política, eu digo não só política, mas político-eleitoral, e isso termina reverberando para alguns tipos de embates em sala de aula. Infelizmente, existe uma falsa percepção de que eu posso utilizar o argumento da Constituição para fazer com que aquele meu partido, aquela minha base política, ou aquela minha, né, o meu candidato, ou o meu político de estimação, ele seja favorecido com aquela minha narrativa, né? Então, tem sido muito difícil, né? Eu percebo, Felipe, que isso é uma questão não só minha, mas eu percebo também conversando com outros professores de direito constitucional, que esse é um desafio, eu diria, um desafio geral. E quer que eu diga mais? Eu diria, inclusive, que isso é um desafio não só brasileiro, mas Uhum. é um desafio mundial, porque essas disputas de narrativas sobre o que é a Constituição em relação a ancorar, né, ideias políticas, elas estão no mundo, né? Tive há 2 anos com o professor Zagrebelski, que é presidente emérito da Corte Constitucional Italiana, né? E ele falava sobre a diferença do aquilo que ele chamava de constitucionalisti, os constitucionalistas, e o constitutionisti, que seria algo como pessoas que utilizam o direito constitucional, mas que não são constitucionalistas porque não têm compromisso com os valores centrais de uma Constituição, os valores de defesa da democracia, valores de defesa de direitos fundamentais. O que seria o constitucionista, segundo Zagrebel, seriam exatamente aqueles professores de direito constitucional que eles utilizam os argumentos dados pela ciência do direito constitucional para justificar ou legitimar poder. Então veja que interessante, quem trabalha com direito constitucional, ele vai, professor que pega o aluno ali no começo do curso, ele vai trabalhar com um tipo de assunto que ele tem, na verdade, dois pilares. O primeiro pilar é sobre estrutura, organização, poder do Estado, modo de aquisição do poder, ou seja, a estruturação é uma questão orgânica mesmo. E o segundo grande pilar é sobre direitos. Então, a Constituição ela sempre teve esse, eu não vou dizer binômio, mas digamos assim, esse campo entre poder e direito. Não é? A Constituição é entendida como um documento para estruturar o poder com a finalidade de promover ou tutelar direitos. Então, quando você é um constitucionalista e você foca mais no pilar do poder em si e desconsidera a questão do direito, então você vai dizer que qualquer documento é uma Constituição, desde que ele esteja ali organizando, estruturando os poderes de um país. Né? Então, essa
essa reflexão feita por Zagrebelski foi numa conferência final de um curso que acontece todos os anos na Itália, o curso de alta formação em justiça constitucional, do qual eu também sou professor já há algum tempo, né? Acontece todos os anos lá na Universidade de Pisa, e ele fez essa conferência final para um conjunto de procuradores, juízes, professores que vão todos os anos para esse curso. E foi engraçado porque, engraçado no sentido de curioso, né? Perceber que ali você também tinham pessoas assistindo aquele conteúdo, mas que não são constitucionalistas ou constitucionalisti, são constitutionisti, na expressão dada por Zagrebelski. Então, depois que ele terminou a conferência, eu vi numa discussão lá de corredor, por exemplo, um deles dizendo, esse cara é de esquerda, tal. Então, às vezes, para você defender a Constituição, era um brasileiro, né, inclusive do Ministério Público, às vezes, para você defender a Constituição, você é taxado como sendo de esquerda, né? Quando isso acontecia? Há 20 anos, quando eu comecei, eu nunca. Então, quando eu comecei a dar aula de... Marcelo, como é que isso reverbera para você dentro da sala de aula? Você falou, né? Você dá aula há 20 anos, e aí também te faço uma pergunta de imediato, assim, você dá aula de Direito Constitucional, e o Direito Constitucional na Universidade Católica é de que semestre? Né? Você pega alunos que ainda estão começando ou já um pouco mais avançados? Então, eu sou professor da graduação da disciplina Direito Constitucional 3, que é ministrada no 4º período. Então, o pessoal que está ali no 2º ano de faculdade, né? Terminando o 2º ano, indo para o 3º. E eu também sou professor do mestrado e do doutorado. E ali no mestrado, você tem um perfil de aluno. No doutorado, você tem outro perfil, né? Se você me perguntar onde é que acontecem os maiores embates, eu diria que é na pós-graduação. Porque na pós-graduação... Mesmo nessa disputa, inclusive nessa disputa narrativa em torno da Constituição, ou especialmente nesse sentido? Sim, sim. E eu vou dizer por quê. Porque na pós-graduação, as turmas são menores e o ambiente ele é mais aberto a um modelo de ensino que seja um modelo não apenas expositivo. Então, eu acho que isso termina... E outra coisa, na pós-graduação você tem ali pessoas, né, fazendo mestrado, doutorado, que eles têm um tipo de visão de mundo um pouco já mais formada, né? Sim. E já, digamos assim, amadurecida em relação a qual lado da política você está. E, infelizmente, há casos em que você não tem, no aluno de pós-graduação, uma visão crítica para poder perceber as falácias do uso de argumentos constitucionais, como, por exemplo, eu estou jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Não, mas ele está dentro da Constituição, por quê? Ou para não interpretar, ou melhor dizendo, ninguém é inocente, né? Então, não interpretar, eu ia dizer, para não interpretar a Constituição de acordo com seus valores fundantes, né, de acordo com sua premissa, porque eu acho o seguinte, sabe, Felipe? Acho que as coisas na vida elas têm um propósito. Tem uma cadeira para sentar, tem uma mesa, tem uma cama para deitar. Tem uma Constituição. Para que serve a Constituição? Qual a diferença de uma Constituição para uma lei, para um decreto? A Constituição ela tem uma finalidade. E a finalidade não é só estruturar poder. Quais os valores fundantes de uma Constituição? Eles têm a ver com o quê? Com mais promoção de igualdade, de diversidade, de inclusão. Esse foi o pacto, esse foi o compromisso feito lá em 88, para um constitucionalismo democrático, um constitucionalismo social. Então, como é que você vai subverter a lógica do que é ou do que representa a Constituição para uma sociedade para poder você favorecer discursos, por exemplo, autoritários, para poder você interpretar o artigo 142, por exemplo, da Constituição, para poder fazer valer um tipo de, né, ou jogar para o seu time, para a sua plateia, jogar para o seu lado, né, dos seus torcedores. Então, infelizmente, essa dificuldade que eu vejo, ela realmente é maior na pós-graduação. Ela existe na graduação, sim. Mas por que eu digo infelizmente? Porque se você pensa no aluno de pós-graduação, você pensa que ele chegou já e ele tem, ou pelo menos deveria estar mais preparado para poder perceber e não ser cooptado ou ser capturado por essas loucuras
de você entender que a Constituição ela pode ser a sua pauta de defesa do seu político de Uhum. plantão, né? De estimação, né? E E parece, o Marcelo, parece que, pelo que você está me dizendo, os alunos que estão chegando na pós-graduação ou que expressam esse questionamento, essa dúvida, ou essa visão de mundo, eles não aceitam a premissa da Constituição, que é essa, né? Que é uma premissa de uma Constituição mais social, mais de distribuição de direitos e garantia de direitos. É um pouco sim. isso que me parece, né? Parece que eles capturaram ou deixaram se capturar por essa visão de que a Constituição talvez sejam pessoas que defendam outra Constituição, né? Ou exatamente, ou que entendam que a Constituição ela por exemplo, teve certa vez um aluno que chegou e disse: "Não, professor, porque o senhor é daquela turma dos direitos humanos?" Disse, bem, sim, eu sou. A Constituição é, inclusive, a minha disciplina, inclusive, no doutorado, é a disciplina obrigatória chamada tutela multinível de direitos. Então, a gente explica como os direitos podem ser tutelados no plano subnacional, nacional, supranacional e internacional. Então, como você criticar ser da turma dos direitos humanos de maneira jocosa, pejorativa, em um ambiente que é um ambiente de sala de direito constitucional? Então, veja que interessante isso. Interessante eufemismo, né? Porque é desinteressante, é desestimulante isso. Atualmente, a gente está preso em um tipo de discussão que a gente não deveria estar mais. A gente foi jogado a uma discussão que, quando eu comecei a dar aula de direito constitucional, era aquelas discussões sobre a Constituição como limite ao poder do Estado e, ao mesmo tempo, de defesa de direitos. E a discussão, na verdade, ali, ela não era uma discussão mais lá atrás, né? Era discussão Uhum. sobre Constituição como defesa de liberdades. Mas depois, com o passar do tempo, você passa a pauta principal dos constitucionalistas e dos professores de direito constitucional foi entender a Constituição, como é que elas poderiam promover mais direitos sociais, a efetividade das normas constitucionais, ou seja, é mais comida no prato, como mais moradia, e veio a emenda constitucional para vender direito à moradia. Então a discussão era outra, a discussão era sobre a efetividade de direitos sociais. A discussão não era sobre utilizar a Constituição para poder impedir golpe de Estado, utilizar a Constituição para poder impedir autoritarismo. Isso estava no passado. Eu acho que houve uma evolução nas preocupações dos professores de direito constitucional. E a evolução ela saiu de beleza, ninguém atualmente vai ter a preocupação de utilizar o direito constitucional para poder se defender contra um golpe de Estado, porque seria inimaginável pensar em um novo golpe de Estado depois da experiência brasileira, de 64. Então, a coisa ficou estabilizada do ponto de vista democrático, né? Então, Uhum. aquelas pautas que você, inclusive, muito reverberado na música, né? Aquelas pautas ali do rock nacional dos anos 80, né? De querer falar, de ser subversivo, né? Existia isso porque existia uma censura. Então, era uma questão que envolvia mais direitos individuais, os direitos à liberdade de expressão, naquela, veja que interessante, né? Que, 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 que a palavra seria, Um me fugiu a paradoxo, né? palavra. Paradoxo, na verdade, é irônico. Veja que irônico. A palavra é irônico mesmo. Porque boa parte daquelas discussões da Constituinte, do que se tornou o direito constitucional brasileiro, surgiu exatamente em função de prever um padrão, um parâmetro que pudesse fazer com que a gente pudesse ter liberdade de expressão, inclusive, né? Então, o constitucionalismo ele prevê a liberdade de expressão, mas hoje, quando você vai discutir em sala de aula a liberdade de expressão, que a gente sempre discutiu isso, mas sempre discutiu isso com base na experiência brasileira de necessidade de você poder fazer uma música cálice sem ser censurado, você ter um filme sem ter corte, existia Uhum. no Brasil. E hoje em dia a gente está capturado, está preso num discurso de liberdade de expressão que pessoas que pensam que a liberdade de expressão pode ser uma liberdade de caluniar, de difamar, de cometer crimes, de levantar a bandeira de um golpe Uhum. de Estado. Então, aí onde você tem a disputa da narrativa do que é uma questão. Aí, qual é a dificuldade do professor em sala de aula ao lidar com esse tema? Veja, porque o aluno, ele se utiliza de um argumento que é da própria Constituição, mas para subverter o próprio sistema constitucional. Então, para ele,
ele está agindo de acordo com a argumentação, ele está num ringue, ele está num debate, ele está dentro de um ringue jogando o jogo. Eu estou jogando o jogo da argumentação constitucional. Mas na prática, o jogo que ele está jogando é para poder impedir que o jogo aconteça. Porque na hora que você vai sustentar um elemento que é dentro do próprio constitucionalismo para poder subverter a própria ordem constitucional, então é um pouco autofágico. Qual é a dificuldade do professor nesse contexto? A dificuldade do professor nesse contexto, a grande dificuldade é, primeiro, permitir que ele fale. Depois, argumentar de maneira absolutamente racional, inclusive porque nunca o debate é um debate sozinho, professor-aluno, é sempre o debate em turma. Então, permitir que o tema seja reposicionado, alinhado aos valores fundamentais daquilo que é uma Constituição, um constitucionalismo, que é de defesa de direitos, defesa da democracia, que é de defesa de valores como, por exemplo, diversidade, inclusão econômica, inclusive. Então, esse é o grande desafio. Por quê? Porque tem professores que dizem, pô, eu não permito aluno falar, por exemplo, estava conversando com um professor um grande amigo meu, ele disse, quando o aluno é muito, aí ele utilizou a expressão bolsonarista, né? Quando o aluno é muito bolsonarista, eu não permito ele falar porque se é uma aula de direito, tem que ser uma aula a favor de direitos e não contra direitos. E o bolsonarismo, ele prega um tipo de divisão da Constituição que é uma visão contra direitos dos homossexuais, contra direitos dos indígenas, ou seja, contra direitos de minorias. Então, como é que eu vou permitir que alguém se levante para falar contra o direito se, na verdade, eu sou professor de direito? Veja assim a lógica. Eu não sei se essa é a melhor posição. Acho que a melhor posição é permitir que se fale, mas reposicionar o debate e mostrar, de acordo com o teu arcabouço teórico, aquilo que tu estudou, mostrar como é que a questão deve ser posicionada. Porque, sabe uma coisa? Desculpe, Marcelo, mas dentro da sala, essas pessoas que verbalizam essa visão de Constituição, uma visão de Constituição que tenha que ser feita para defender só uma maioria, ou que não deveria ser para a defesa de direitos sociais, por exemplo, etc. Uma visão de mundo, que é possível, né? Uma visão mais, eles dizem, mais liberal do ponto de vista econômico, né? Foi isso que a gente ouviu há muito tempo. Mas essas pessoas, elas se sentem livres na tua sala, seja na graduação, na pós-graduação, para fazer, para ter essa posição e esse diálogo com você e com a turma? Então, na pós-graduação se sentem mais livres do que na graduação. Vai depender muito. Vai depender muito. Depende muito do tipo de aluno, depende se ele, por exemplo, se ele é um aluno. Normalmente, quem vai mais dar cara a alunos que são de movimentos sociais ou movimentos estudantis, eu diria. Então, Mais aqueles que fazem engajado política politicamente, né? acadêmica. Aqueles que fazem política acadêmica. E que aí você tem eleição para diretório acadêmico, então você sempre tem a ala dos mais progressistas, dos mais conservadores, esses eles vão e se posicionam. Mas, normalmente, o que você tem em uma sala de aula é uma absoluta minoria que tem essa visão que eu chamo de visão distópica da Constituição. É uma minoria. E você tem ali 2, 3, 4 alunos que pensam ou que pelo menos falam assim. Mas a maioria, ela não vai concordar. Então, como você está em um espaço físico, você não está no espaço digital, então, realmente, o aluno, às vezes, ele se sente inibido, porque aquilo que ele vai sustentar, às vezes, é uma coisa tão fora de razão, ou tão fora de padrão, que ele próprio se constrange. Às vezes não tem nem argumento. Mas a sala de aula era para ser esse ambiente, né? Independentemente de estarmos falando de pós-graduação e tal, mas mesmo para testar Felipe, argumentos, né? sim, Felipe, mas veja, bom, aí tá certo, testar argumentos. Uhum. Testar argumento, então argumente, mas às vezes não é um argumento. Às vezes é, na verdade, uma visão preconceituosa. Uma posição.
Seria mais como se Ah, se eles estivessem expondo uma posição política, né? sim, às vezes é uma visão preconceituosa, às vezes é uma visão. É, às vezes é uma visão que não tem base na realidade. Às vezes é uma visão que é só decorrente daquilo que ele pretende implementar enquanto eleitor. Uhum. Então o cara não tem argumento. Então, tudo bem, apresente os argumentos e argumentos constitucionais, mas quando você tem uma visão que, na verdade, é contra a própria Constituição, não, porque a Constituição ela prevê muitos direitos. Tem muitos direitos na Constituição. Já teve aluno que disse isso. Não, mas tem a Constituição ela termina sendo como é? Morada de defesa de bandido. Então, veja que loucura. Mas como é que Então, você traz, ô Marcelo, como é que você traz? Porque a gente ouve muito, e eu penso também que em determinado momento essas pessoas foram capturadas por um tipo de argumentação que existe, está aí, é dos políticos, né? Elas não tiraram isso simplesmente da cabeça delas. Como é que você traz essas pessoas para dentro de uma aula de direito constitucional para discutir dentro das balizas do direito constitucional, porque ela tem as balizas, né? E sim. falar, não, a partir daqui, dentro dessa estrada, a gente pode discutir. Você consegue trazer essas pessoas, elas, em algum momento do seu curso, você consegue e percebe também a disposição do aluno para ser trazido para isso? Porque ele pode depois discutir, pode defender, né, que o Estado Uhum. diminua a verba para direitos sociais, para moradia, para isso e aquilo. Pode defender, não tem problema. Então, veja, Mas você consegue tudo bem. trazer esse cara para isso? A primeira coisa que eu falo para eles é a seguinte, quando chega nesse tipo de discussão, né? Eu digo, olha é o seguinte, você amanhã está fazendo um curso de direito amanhã para ser um advogado, um juiz, um professor, um procurador, para exercer alguma profissão. E você vai ter que exercer a sua profissão sem qualquer tipo de paixão política. Então, você quando for um juiz ou um promotor, quando você for um procurador, você não vai poder querer entrar com ação contra determinado tipo de político que seja não alinhado à sua ideologia, porque na verdade você vai estar usando de maneira equivocada esse espaço aqui, que é o espaço de sala de aula, que é um espaço de construção de saber. Aí eu faço muito paralelo com o nazismo, quando você teve ali engenheiros utilizando a ciência para fazer câmara de gás, por exemplo. Então, às vezes, processos de conhecimento, de estruturação de conhecimento, eles são utilizados para as maiores atrocidades. Você, com o direito, você não pode fazer isso. Então, outra coisa, não dá para ser proselitista, você tem que atuar independentemente como jurista, como procurador, como professor, o que você for ser amanhã, o que você escolher de profissão amanhã, você tem que atuar sem qualquer problema. Então, quando você. Então, é que eu digo, vocês são professores, vocês são alunos de direito constitucional, certo? Alunos de direito constitucional está na mesa do bar, está na discussão da família, na mesa da família, de um almoço. Então, se você hoje abrir o jornal, boa parte das pautas que estão nas manchetes de jornais são temas que a gente vê nessa disciplina, eu digo muito isso. Principalmente, Felipe, porque a minha disciplina, que é Direito Constitucional 3, é a disciplina que fala sobre organização dos poderes. Então eu falo ali sobre como se estruturou o Congresso Nacional, processo legislativo, prerrogativa e imunidade, depois executivo, impeachment. Impeachment está na minha disciplina. Depois, Supremo Tribunal Federal, como funciona o Supremo Tribunal Federal, as competências. Então, a minha disciplina, basicamente, é um retrato do que é o noticiário. Então, eu digo, você, quando for no domingo, estiver discutindo com sua família, você, como aluno de direito, você tem a obrigação de dar a sua opinião, mas dar a sua opinião ancorada na ciência do direito constitucional, porque você é aluno de direito constitucional. Então você pode ter a sua opinião pessoal, mas na hora que você é aluno de direito e mais ainda está estudando direito constitucional, você tem a obrigação de ser fiel. É a mesma coisa de um médico, por exemplo, chegar e dizer, não vou atender fulano tal, não, porque fulano tal é gay, eu não gosto de gay. Então, o médico, ele não pode, ou então fulano tal é um médico judeu que foi atender um árabe, não, vou atender um porque é um árabe. Então, o exercício da profissão, ele exige que
o resultado daquele teu projeto, que é um projeto educacional e depois um projeto profissional, ele seja, o resultado para ele seja utilizado pela sociedade de maneira isenta ou minimamente isenta. Totalmente isenta ninguém vai ser, obviamente, né? Mas como é que você vai fazer com que a tua visão de mundo de direito constitucional fique contaminada pela tua visão de ideologia política? Chegar a dizer, não, porque o Supremo... Tem muita discussão sobre o Supremo em sala de aula. Nos dois, graduação e pós? Pronto. Quando chega no Supremo, aí é que né? É que a coisa fica mais animada. Porque uma mentira contada muitas vezes, ela às vezes, né, se torna no ouvido daquele que está escutando uma verdade. Então, a quantidade de aluno que eu vejo dizendo, não, porque o Supremo virou legislador, não, porque o Supremo está desconsiderando o poder do povo, não, porque o Supremo... Aí quando é para Alexandre de Moraes, não, porque Alexandre de Moraes, aquele esquerdista... Meu Deus, quando Alexandre de Moraes é de esquerda? Mas, Aí... Marcelo, deixa eu estressar esse argumento com você sobre o Supremo, que obviamente você sabe, é o meu esporte, né? Isso talvez Muito bem jogado. Obrigado. Mas isso talvez te impeça, inclusive, de discutir com os alunos os reais defeitos do Supremo, porque algumas dessas críticas a gente poderia fazer de outras formas, e verdadeiras, né? De o Supremo, às vezes, exagerando nas suas decisões, suprindo lacunas que poderiam ser, estão sendo discutidas pelo Congresso Nacional, e por aí vai, muitas outras coisas. Ou parte de ideologia ou politização do Supremo, isso é uma verdade, isso acontece, isso a gente vê. Mas você acaba sendo impedido de fazer esse debate real na sala para ter de lidar com essa disputa ideológica também? Sim. Mas aí tem uma estratégia para isso, viu, Felipe? A estratégia é começar concordando para depois apresentar as discordâncias. Se você já começa defendendo o Supremo, naquilo que ele deve ser defendido, você ganha antipatia do teu interlocutor. Então, quando o cara começa a criticar o Supremo, você diz, não, veja só, realmente, o Supremo é uma instituição com as suas imperfeições. Ele tem suas imperfeições. Agora vamos pontuar. E aí você cria o ponto de conexão que desarma, ou pelo menos torna o interlocutor um pouco mais aberto a te ouvir. E aí, nesse processo, você vai construindo exatamente qual foi o papel do Supremo Tribunal Federal no passado recente do Brasil para defender a Constituição, ou para defender a democracia. Depois, quando digo você, sou eu, né? Eu como professor, a gente examina como é o processo de construção da decisão do Supremo. Que, muito embora haja decisões monocráticas, mas o que existe ali é uma corte. Depois a gente faz paralelos com outros países, para mostrar que em outros países, inclusive, por exemplo, no caso da Itália, você não sabe nem como é que um juiz do Supremo julga, porque a decisão, quando vem, é a decisão da corte. Ou seja, vem a decisão, a corte, assinada aí embaixo, a corte. Então, se eu quiser saber, por exemplo, como é que o Alexandre de Moraes votou, como é que o Gilmar Mendes da Itália votou, que são o Giudice lá da Corte Constitucional, você não vai saber. A não ser que você tenha... Só sabia uma hipótese, né? Quando o cara ele é colocado como relator no início do processo e ao final do processo mudou o relator e disse, esse cara não concordou com a decisão da maioria aqui e tal. Só nessa hipótese. Porque lá você tem um modelo de decisão que não é o seriatim, ou seja, e isso aqui no Brasil, só para te dar um exemplo, né? Quando o Lula chegou e disse, não, aqui porque tanta exposição nessa decisão do Supremo, deveria ser decisão... o Lula certa vez falou, deu uma fala que eu disse, eita, é exatamente o modelo do constitucional italiano. Aí tipo, discussões homéricas em sala de aula, porque, não, tá querendo fazer uma corte secreta. Então, mas, meu Deus, boa parte das cortes constitucionais funcionam assim, para poder mostrar para a sociedade que é a corte, que é a decisão da corte, ou seja, para poder não fragmentar uma decisão, para poder fazer com que a decisão ela tenha um peso para a sociedade. Então, como uma decisão institucional e não pessoal, porque na prática o Supremo, com os seus Alexandres de Moraes da vida, na verdade, não são Alexandres de Moraes, eles todos são o Supremo, porque as decisões elas são referendadas pela Corte. Então,
respondendo diretamente à tua pergunta, quando o aluno ele chega com esse tipo de debate, né, que você nitidamente vê que é um debate que está sendo insuflado por bolhas de redes sociais. E aí é onde eu falo a questão da liberdade do aluno, o aluno que é de extrema direita, por exemplo, ou o aluno que é de extrema esquerda também, muitas vezes eles não se sentem tão confortáveis porque eles estão num ambiente físico e dentro daquele ambiente físico eles são realmente uma minoria, todos os extremos eles são Uhum. minorias, e pior do que isso, não há argumento constitucional para sustentar uma visão de Constituição da extrema-direita. Como é que você vai sustentar na Constituição uma visão que é contra a própria ideia de diversidade, contra a própria ideia de inclusão, contra a própria ideia de políticas afirmativas Mas enquanto... Marcelo, mas aí esse aluno ele fica silente dentro da sala de aula. Só que eu imagino que você já tenha tido diálogos com alunos que podem ter dito para você, olha, eu não me sinto confortável de falar dentro de sala de aula. Só que não corre um risco do teu aluno, imagina, ele sai da faculdade, ou sai da pós-graduação, e, portanto, também da faculdade, mas ele sai com um selinho lá, tive aula com Marcelo Labanca, e estou na rede social, por exemplo, defendendo tais coisas. Então, não corre-se um risco Então, de esse aluno sair da tua sala sem essa chance de diálogo contigo? veja, E aí ele vai eu para a rede sim... social expor lá na rede social tudo que ele não conseguiu expor em sala de aula, e aí você poderia ter tido algum sucesso para falar, ó, Tudo bem, veja. Aí testar os a gente... argumentos dele, até para ele Tudo melhorar bem. o argumento lá fora. Né? A gente tem que... tipo assim, eu não posso argumentar pelo aluno. Isso que você falou é verdade. Eu já teve aluno... Teve um caso que vieram conversar comigo 3 alunas juntas. E, professor, eu não me sinto à vontade de expressar minha opinião aqui em sala de aula, porque a sala de aula é toda de esquerda. Os Uhum. alunos são todos de esquerda. Eu disse, quem está dizendo isso? Você, tipo, sabe a opção política de cada um aqui? Eu acho até que há uma deficiência dos alunos em relação à compreensão sobre o que é efetivamente direita e esquerda. Mas na visão dessas 3 alunas que vieram reclamar porque não se sentiam à vontade, eu termino sem falar porque não tem espaço, porque elas se sentiam um pouco constrangidas, porque o que aconteceu foi que quando a primeira chegou para falar sobre uma pauta de defesa do 142, uma discussão sobre o papel Sei, da das Forças institucionalidade, né? Armadas. Então, não, porque 142 ele permitiria e tal. Aí houve contra-argumentos. E ela não conseguiu contra-argumentar. Uhum. Então, o calar-se, ele não é em razão, propriamente, de uma ausência de espaço de liberdade para discutir. Entendo. Ele é em razão de você se sentir não vencedor de um debate. Então, por que esse debate de quem, por exemplo, sustenta o 142 para dizer que as forças militares, que as forças armadas, elas podem ser o poder moderador no país? Por que esse debate ele é profícuo nas redes sociais? Ele é profícuo nas redes sociais dentro das respectivas bolhas, porque as pessoas falam e não há contra-argumento. Se você está falando dentro da sua bolha que defende que as forças armadas exerça um poder moderador, inclusive para moderar o próprio Supremo Tribunal Federal, o que é um despautério, entendeu? É um Sim, despautério sim. isso. Mas quando você está num ambiente de sala de aula que você se coloca, ou seja, que alguém chega e se opõe contra teu argumento, então, às vezes você arrefece e você não se sente realmente confortável, mas por ausência de capacidade de argumentação. Foi isso que eu disse, minha amiga, é o seguinte, veja, na vida profissional, o que mais você vai encontrar é isso. Quando você for advogado amanhã, vai ter um outro advogado do seu lado, ou do seu lado não, contra você, rebatendo todo o seu argumento. Então, o ambiente correto para você testar a argumentação é exatamente aqui. Se você está se calando, então você não está treinando para depois exercer a tua profissão. Não dê ré, não. Vá para frente, agora vá para frente com consistência, com argumento, porque eu não posso dizer, por exemplo, olhar para o céu e dizer, o sol está mentindo hoje. Isso não é argumento. O sol pode estar bonito, o céu pode estar limpo, pode estar nublado, mas eu não vou dizer que o céu Claro. está... Eu não posso utilizar
na minha argumentação, qualquer tipo de fala. Eu tenho, obviamente, que manter um mínimo de razão. Então, quando você está defendendo seu ponto de vista, você tem que ancorar o ponto de vista de acordo com um padrão de razoabilidade. O que acontece, Felipe, é que, ultimamente, e infelizmente, é isso que mais me chateia, porque esse tem sido o grande desafio do professor de Direito Constitucional, é ter que explicar o óbvio, é ter que explicar que a Constituição ela não pode ser utilizada como um documento para poder promover perpetuidade de poder, para poder ser utilizado contra minorias. Então, aquelas clássicas discussões que a gente tinha há 10 anos, 15 anos sobre direito constitucional, elas mudaram. Porque hoje a sociedade brasileira, e aí isso é reverberado em sala de aula, porque é o cara que está discutindo com seu pai e sua mãe em casa, com seu tio, e ele vai para a sala de aula, ele escuta aqueles argumentos e joga. Então, ele vai utilizar um parâmetro que, na verdade, é um parâmetro totalmente desconexo com o que é o direito constitucional. Então, eu me sinto privilegiado por ter a oportunidade de reposicionar. Então, eu digo isso, eu digo, veja, amanhã, quando você se formar, vão perguntar quem foi teu professor. Se alguém perguntar quem foi teu professor de direito constitucional, então você vai dizer, foi Marcelo Amã. Então você, pelo amor de Deus, você argumente. Você argumente de acordo com um parâmetro de constitucionalismo, que é um constitucionalismo democrático, porque essa foi a opção constitucional. Até que mudem a Constituição, se, por exemplo, tiver um golpe militar e mudarem a Constituição, aí vai mudar a Constituição, aí tudo bem. Mas você dar viés de legitimidade a argumentos autoritários, porque muitos juristas fizeram isso, sabe, Felipe? Na história do Brasil, muitos. Você tinha. Vê que absurdo, você tinha jurista que criou a tese do semovente para negros, que transformou uma pessoa equivalente a um boi. E juristas criaram essas teorias na época da escravidão. Tu tá entendendo? Então você teve juristas que deram a estrutura legal constitucional ao AI-5, que matou, torturou. Então, é igual ao engenheiro que produziu a câmara de gás para matar milhares de pessoas no Holocausto. Então, o uso do ambiente de sala de aula, ele tem, minha gente, que atender um propósito. Porque as coisas elas não têm, eu não vou utilizar um violão aqui para poder jogar na cabeça de ninguém, não é uma arma. Então, a Constituição, ela tem uma lógica. A lógica da Constituição é de promoção de direitos, a lógica da Constituição é de inclusão de minorias, negros, mulheres, indígenas. A lógica da Constituição é de redução de desigualdades, está no artigo 3º, basta ler. Redução de desigualdades sociais, redução de desigualdades regionais, inclusive. Então, muitas vezes, quando o próprio aluno chega, veja só, onde é que eu estou? Eu estou no Nordeste, eu estou em Recife, e o nordestino, ele tem um processo complexo de inclusão nível Brasil. Eu, por exemplo, que sou um homem branco, cis, privilegiado, eu já fui discriminado por ser nordestino no Sul. Uma vez eu estava no supermercado lá em São Paulo, um supermercado qualquer. E aí entrou um cachorro, o pessoal correndo atrás do cachorro para tirar o cachorro. Aí o cara que estava ao meu lado disse, ó, que engraçado, cachorro não pode entrar aqui, mas nordestino pode. Tá errado isso, rindo. Mas ele falou sem saber que eu era nordestino, eu estava na fila para pagar, entendeu? Então, aí como é que um aluno de Direito Constitucional do Nordeste vai defender discursos que são, ou pior, às vezes é um aluno negro que vai defender discursos que não são inclusivos ou que são excludentes. Não faz sentido isso, não faz o mínimo sentido. Então, o ambiente de sala de aula ele tem que ser um ambiente de esclarecimento. Agora, veja, existe uma diferença entre esclarecer, abrir o espaço para debate e, ao mesmo tempo, dar a sensação, acho que esse é eu diria assim, a regra de ouro, certo? A regra de ouro é você fazer com que o aluno que diverge, ele tenha a sensação de que pôde participar daquela arena de debates e manifestar sua opinião e ser escutado pela sua opinião. Porque se ele sair com a sensação de que não pode falar, então isso é ruim, porque ele nunca vai se convencer. Então, essa regra de ouro que eu digo é escutar e, ao mesmo tempo, contra-argumentar.
mas ao mesmo tempo dá liberdade para o aluno falar. Se a pessoa não se sente, foi o conselho que eu dei para as 3 alunas que vieram conversar comigo. Eu disse, minha amiga, se você não se sente confortável, então avalie, porque você não está querendo, na verdade, oposição ao seu argumento. Então avalie, inclusive, se você está na profissão correta, porque o que você mais vai encontrar é oposição a argumentos durante o exercício profissional. Agora, não dá para utilizar a Constituição sem ser pelo propósito que ela tem, né? A Constituição é um violão que precisa ser tocado, sair música Claro. da Constituição. Marcelo, duas últimas perguntas aqui. Uma delas é, claro que a sala de aula também reproduz o que a gente vê na sociedade, né? Então, o que você está lidando é um pouco isso, né? Agora, como é que faz com que a sala de aula não seja reprodutor desses argumentos que vêm das redes sociais, etc? Não tem como, Felipe. Não tem como. Não tem como, porque Ou dar tá um tudo. pouco mais de racionalidade, tentar trazer essas pessoas, porque, claro, né, isso está circundando o mundo, todo mundo está lendo, etc. Mas como é que você tira isso dessa pessoa, né? Como é que você Ai, tenta honestamente, é só com decotar leitura. isso? Só com leitura, né? Mas eles estão dispostos? Veja, está numa faculdade, aí tem que ver como é que está sendo o processo, inclusive metodológico de ensino, né? Porque tem muita faculdade que é faz de conta, né? Que o aluno ele está lá, o professor fica falando, o aluno às vezes nem escuta, né? Tá, né? Uhum, Mas aí uhum, depende do tipo de processo que você se utiliza, né? Então, se você, por exemplo, hoje um dos desafios do professor é exatamente o de retenção de atenção do aluno, por conta dessa enxurrada de informações, uhum. e, obviamente, não é de profundidade de leitura de argumento, né? Então, uma boa estratégia para fazer isso, né, para poder não é desconectar o mundo digital do mundo físico, né, mas para poder pegar aquilo que está sendo discutido no mundo digital e aprofundar os seus argumentos no ambiente físico, é problematizar. Então, uma coisa é eu apenas dar uma aula expositiva, outra coisa é eu, sem me descuidar da questão, digamos assim, teórico-expositiva, eu apresentar casos que façam com que os alunos possam pensar em soluções. E, a partir daí, entender de que maneira a construção de tintas e tintas que foram colocadas em páginas que deram livros publicados, milhares de livros, de que maneira entender como essa teoria de tintas e papéis ela ancora um processo de racionalidade para poder buscar uma decisão constitucional de um caso concreto, real, que pode acontecer com a irmã de alguém, com o tio de alguém, e que essa solução ela seja uma solução compatível com o constitucionalismo e, mais ainda, com o constitucionalismo democrático. Então, veja que interessante, porque nesse processo eu estou forçando, eu estou fazendo com que o aluno ele reflita não apenas a partir de frases pré-construídas na internet, de que o Supremo é o povo, ou de que o Supremo está legislando, algo mais, ou que o Supremo é ativista, mas eu estou fazendo com que ele veja se realmente o Supremo ele passou ou não do limite, ou se ali ele estava Sim. atuando na defesa de uma pauta concreta de um artigo da Constituição ou de uma defesa de um direito fundamental. Porque, entenda uma coisa, a Constituição não é uma ficção. A Constituição ela é aquilo que foi pactuado, mas principalmente é aquilo que a gente constrói todos os dias. Porque o conceito da ideia do que é uma Constituição é um conceito que ele vai sendo construído a partir do momento que a sociedade vai refletindo e discutindo a respeito daqueles institutos. Então, como é que eu vou fazer com que o aluno ele possa compreender que o violão tem que sair música e não ser utilizado como instrumento? Apenas colocando ele para tocar o violão, ensinando os acordes a ele. E não dizendo que um violão é um instrumento que é de Sim, madeira. Tá entendendo a diferença? sim. Aí, para responder a tua pergunta, bem de maneira objetiva, aí eu diria que isso passa por uma mudança no próprio processo pedagógico das salas de aula, ou seja, na metodologia que é utilizada. Então, se você pegar, esse inclusive foi um dos meus últimos trabalhos publicados, que é a formação no curso do direito, ou seja, o currículo dos cursos jurídicos no Brasil,
com um compromisso constitucional social, de constitucionalismo social democrático. Se você observar quais são as necessidades de um aluno, aí você, hoje em dia, você tem, o aluno ele tem que fazer campo, o aluno ele tem que ter prática, mas ele tem que ter acesso a comunidades também, ele tem que entender o que está acontecendo na sociedade, para impedir que você tenha um aluno desses depois, que se forme, passe no concurso de juiz, e que chegue numa audiência e mande a parte sair, porque é um lavrador de cana que está usando uma sandália e não um sapato, e isso é atentado à dignidade da justiça, porque para entrar na audiência tem que entrar de sapato. Isso já aconteceu várias vezes no Brasil. Da parte no processo, sair da audiência porque ou estava de pé descalço, porque não usa sapato, nunca usou na vida, e o juiz entendeu que não poderia participar da audiência descalço. Então, isso é uma completa falta de sensibilidade que ele deveria ter tido durante o quê? O processo de formação, durante o processo de sala de aula. Agora, não é fácil, é difícil, mas isso exige uma paciência imensa do professor. Uma paciência, hoje, uma paciência grande, porque, na verdade, o professor hoje ele é desafiado a discutir questões constitucionais que, pelo menos para mim, já deveriam ser já deveriam estar superadas. Essa é a pergunta que eu ia te fazer, Marcelo, era a segunda para a gente finalizar, que é exatamente isso. Algumas questões pareciam superadas. Você sente um pouco essa frustração de ter que dar vários passos atrás para recuperar um debate que poderia estar lá na frente? Né? A gente poderia estar tendo um outro tipo de debate sobre constitucionalismo, sobre Constituição, sobre Supremo, mas a gente está tendo que dar vários passos atrás. Tudo bem, é parte da sociedade, é da vida. Mas essa é a sensação? Sim, sem dúvida alguma. A sensação, às vezes, é que a gente voltou no tempo. Quando, meu Deus do céu, a gente ia estar discutindo novamente se o 142 da Constituição dá o poder moderador às Forças Armadas para poder moderar o Supremo Tribunal Federal. Minha gente, quando é que a gente vai discutir se as pessoas elas têm liberdade de expressão para estarem na frente de um quartel pedindo intervenção militar? Não, mas tem direito a protesto? Tem. Não, tem direito à reunião? Tem direito à reunião. Então, por que não pode se reunir na frente de um quartel para pedir intervenção militar? Porque isso está contra o valor da Constituição. Isso é como você utilizar sei lá, é como você utilizar um instrumento qualquer contra a própria finalidade para a qual ele foi construído. Então, isso é inimaginável. Quer fazer um protesto? Quer defender direitos? Né? Get up, stand up for your rights? Quer levantar-se? Vá fazer isso em ambientes democráticos. Vá para frente da Assembleia Legislativa do seu estado. Vá para a praça, para frente do Congresso Nacional, porque é uma instituição democrática. Mas num quartel... E o pior, né, Marcelo, assim, a gente debate o tempo todo aqui no Jota, no Sem Precedentes, no Parede São de Vidro, nessas nossas conversas aqui, tantos problemas do Supremo. E parece que a gente não... Os teus alunos agora estão perdendo a oportunidade de lidar com problemas reais, né? Lidam mais com slogans, conceitos, do que com os problemas reais. É um problema isso, né? Evidentemente, porque você também não está formando esse seu aluno para fazer a crítica devida ao Supremo no seu processo decisório e por aí vai. Sim, mas, Felipe, nesse caso, é verdade, mas eu me sinto muito... Sabe quando você está com a oportunidade na mão? Às vezes eu me sinto com a oportunidade na mão de desfazer concepções ou imagens preconcebidas, equivocadas. É muito bom isso. É muito bom. Sabe quando você tem uma visão sobre, sei lá, você vai você vai cozinhar, aí você está fazendo ali o macarrão à carbonara, e você está fazendo tudo errado, aí chega alguém e diz, bicho, faz isso aqui que vai dar certo. Aí você, pô, obrigado. Então, às vezes eu me sinto esse cara que chega e diz, ó, o caminho não é esse, o caminho pode ser outro. Então, isso é um privilégio. Isso, para mim, é uma oportunidade de chegar e reposicionar o debate
à luz daquilo que, na verdade, é a minha vida. Eu sou um pesquisador de direito constitucional, minha formação é em direito constitucional. Desde a época de aluno, eu fui monitor de direito constitucional. Depois, minha vida foi respirar o direito constitucional. E mais ainda, veja, respirar o direito constitucional estadual. Na verdade, eu sou professor de direito constitucional, mas eu sou mesmo professor de direito constitucional estadual, porque eu trabalho com federalismo. Então, todas essas grandes pautas que a gente vê sobre participação, eu discuto num plano subnacional. Então, a discussão no plano subnacional é que é mais interessante ainda, porque, por exemplo, a gente vai discutir se tudo aquilo que é de direito que já existe no plano federal, se os estados e os municípios eles podem avançar em termos de promoção de direitos fundamentais. Então, é muito interessante, porque, às vezes, a visão do aluno ele é a visão um pouco mais centralizadora, mas se você descentralizar aqui, você pode avançar na promoção de direitos. Mas veja como é interessante. Teve um caso, se me permite, que foi de uma região aqui que estava tendo muita violência sexual contra mulheres, região de cana-de-açúcar. Aí houve uma lei que permitiu que o ônibus parasse fora da parada quando a mulher levantasse a mão, acima das 6 horas da noite e tal, né? Aí o juiz chegou e disse que era inconstitucional porque estava legislando sobre trânsito. Mas será que é trânsito mesmo? Né? Aí, muitos alunos, na visão dogmática, não, é trânsito, sem discutir a questão da efetiva promoção de direitos fundamentais, entendeu? Aí teve o mesmo caso, aí eu cheguei para os alunos e digo, mas veja só, quem aqui já correu atrás de ônibus? Então, o ônibus vai parar fora da parada, né? Aí você está chegando na parada, aí você corre para não perder a parada. Quem gosta? Sim, É a sim. sensação do quase, né? Aí todo mundo ri, não sei o que, eu já corri atrás. Você correu porque você tem sorte, você tem perna. Mas o cadeirante não tem. Aí, quando uma lei permite que o ônibus pare fora da parada, quando é um cadeirante que levanta a mão, é o que? É trânsito? Ou é a inclusão da pessoa com deficiência? De que maneira você vai interpretar a Constituição? Para promover mais direitos fundamentais. Então, não é justo que, de repente, o cara que não consegue correr, você consegue correr, ele possa ter. Então, o que é que você faz? Você coloca o aluno numa situação de refletir sobre os olhos ou sobre as lentes de uma pessoa que ele não é, mas que ele poderia ser afetado. Então você traz de maneira palpável, um pouco mais concreta, e aí eu me sinto um privilegiado pela oportunidade que eu tenho de desfazer algumas visões sobre aquilo que são narrativas, mas que quando você joga para o mundo dos fatos, na realidade a teoria é muito diferente. Na realidade, a teoria no sentido, né, figurado, né? Uhum. Então é um privilégio, é um desafio, mas é um privilégio. Marcelo, queria te agradecer o tempo, a atenção, a disponibilidade e conte aqui com a gente para esse debate que certamente vai voltar em algum momento do futuro. Obrigado, viu, mais uma vez. Um grande prazer, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo e estou sempre à disposição. Obrigado, Marcelo.